amigo, nesse vai o meu abraço. Muito boa tarde, internauta. Esse é o livro título O Milagre e a Cura, Francisco José, TV Society, programa Momento Saúde. Gostaria desse levar minha mensagem e inteligência para que todos entendam que doenças não existem e não precisamos sofrer doença, desde que a gente compatibilize os alimentos naturais em cada organismo humano. Por que o açúcar alimenta as bactérias? Porque é um alimento que produz muita secreção. E essa secreção, quando você se torna ingerir em excesso, o organismo ele fica fragilizado. E as bactérias, ela prolifera no seu organismo. Ele é o alimentador da bactéria. Mesmo os alimentos naturais não são de acordo para cada organismo? Sim, o organismo de cada ser humano, mesmo nascendo filhos gêmeos, né, ele sempre vai agir e reagir diferente. É por isso que a gente acaba sofrendo as lesões e as doenças no mundo. Todo ser humano tem um tipo sanguíneo diferente. Portanto, o mesmo alimento será diferente para cada ser humano? A proteína seria o alimento correto e compatível. Mas eu não poderia dar outro tipo de alimento, porque como o organismo reage diferente, eu posso dar um alimento errado. Aí eu daria o alimento neutro para que a pessoa comece a interpretá-lo. Mas, infelizmente, pode acontecer algum alimento neutro produzir lesões no organismo. Por que você deu esse título, O Milagre e a Cura? Olha, esse é um título que eu dei esse título porque eu, graças a Deus, eu consegui o milagre através da inteligência. Porque a vida nossa é espiritual. E tem algumas palavras que diz: se ajuda que eu te ajudarei. Se eu tenho o livre-arbítrio do próprio Deus, eu ingeri alimentos. Então eu provoquei a doença. Eu tenho por obrigação me ajudar. Mas para mim saber me ajudar, eu tenho que entender de cada sintoma. Tanto na alegria quanto na dor. Na dor eu tenho que interpretá-lo que ele é uma luz. E eu encontrando o alimento causador, eu erradicando esse alimento, mesmo naturais, e o meu organismo regenera. Então eu tenho um milagre pela minha própria inteligência, mas sempre consciente que a nosso espírito, a nossa vida é espiritual, e então esse milagre vem do próprio Deus. Não podemos desligar a espírito da matéria, do corpo humano. Você diria a um jovem com a pele super oleosa e com espinhas, o que você orientaria ele a ter uma melhor alimentação? Sempre eu digo que nesse livro, qualquer doença que se manifesta, uma espinha, um cravo, a varizes, um câncer, um tumor, nós não somos doentes. A nossa matéria já vem com a perfeição da vida no cordão umbilical da mãe. Se nós saímos com doença, enfermidade psicológica ou emocional, qualquer coisa, algum alimento errado essa mãe ingeriu e produziu algum defeito na massa cefálica. Mas eu hoje acredito que toda a compatibilização de alimento, ela elimina todas as doenças que existem no mundo, mas tem que ser alimentos naturais, se possível ao ar puro. Uma pessoa muito obesa, tendo que ser submetida a uma cirurgia bariátrica, você diria o que para essa pessoa? Para ela se controlar ao máximo na alimentação, ingerir mais legumes, frutas não ácidas? Ou qual seria o tipo de orientação que você daria para essa pessoa? Pessoa obesa ou doente, qualquer forma de doença, não importa. Ela sempre tem que trabalhar com alimento natural. O remédio que ela procura, a cirurgia que ela procura, não está lá no hospital, não está no profissional. Ela está na feira livre, nos alimentos naturais, mas tem que ser compatibilizado. Agora, uma vantagem dos alimentos naturais é que se a pessoa digerindo esses alimentos naturais, o próprio organismo retrai sem necessidade de ter uma cirurgia de pele nem nada. O organismo ele volta ao normal, com a beleza da aparência que ela tinha, que deve conduzir a vida dela. Você poderia falar mais sobre o conteúdo do seu livro? O conteúdo do meu livro foi uma forma de sofrimento.
Não foi só por mim, né? O lado duro da doença foi usado por mim. E tanto esse livro, ele é uma missão, né? E foi usado pelo próprio Deus. Todas as sintonias, as doenças que manifestaram em minha vida, eu sempre usei, acabei entendendo tanto na alegria Deus, quanto na dor. Que na dor eu tinha por obrigação de achar que era o causador. E eu fui compatibilizando todos os alimentos, coluna, hernia de disco, sinusite, todas as doenças que manifestaram com 2 cirurgias de hemorroida, a terceira, e eu me curei simplesmente usando o alimento compatível e naturais. Você teria a dizer o que a respeito da uva? Um exemplo de fruta. Eu sempre torno a falar e dizer aqui ao vivo aqui, que a uva, ela faz parte da família de fruta ácida. Todas as frutas ácidas, ela é benéfica a uma pessoa, mas a outras pessoas, ela é maléfica. Então a uva, fruta ácida, quem é alérgico, ele não tem doença, ela vai produzir uma lesão no útero, no seio, em parte do organismo, e você pode perceber quando você vai escovar uns dentes, você tem sangramento. Esse sangramento é uma luz, você tem que achar qual é o alimento causador. Provavelmente essa pessoa é alérgica de alimento ácido, e essas frutas ácidas que produzem lesão. Erradica essa fruta, tem que ter força de vontade e opinião, porque é uma fruta nutritiva, deliciosa, mas infelizmente ela não é sua, poderá ser para o seu parente, para o seu irmão, para outra pessoa da família, mas para você ela é maléfica. O mamão papaya, ele traz muitos benefícios à saúde. Tanto é que ele tem como indicação por parte médica e por parte de nutricionistas para trazer uma boa digestão, pela manhã principalmente, para fazer o intestino trabalhar melhor. O que você diria a respeito dessa fruta? Eu torno a interpretá-lo e dizer para você que aqui a fruta, ela é benéfica em geral, mas no organismo da pessoa. Poderá ser, o mamão não é ácido, mas ele pode trazer algum problema em pessoas. Mas a gente sempre dá o neutro, mas que a pessoa entenda cada sintoma que vai produzir no seu corpo, vai manifestar. Se não der manifestação de doenças nenhuma, ele deve dar continuidade. Se der qualquer alergia, uma lesão, qualquer coisa, ele deve erradicar. Porque a vida e a morte está ligada nos alimentos. Não está ligada em Deus, está ligada, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós somos o causador. Temos que entender dos nossos alimentos e dos nossos organismos. Como você chegou a uma conclusão de orientar várias pessoas, como você fez um trabalho imenso até esse livro ser editado, O Milagre e a Cura, chegando a uma conclusão do tipo de sangue, o sangue B, a pessoa poderá ingerir mais frango, peixe, o tipo O, a carne vermelha. Como você chegou a essa conclusão, tendo pessoas que te acompanhou durante todos esses anos, numa pesquisa não científica, mas uma pesquisa que te levou a escrever esse livro? Olha, depois que você sofre tanto e começa a aprender que cada sinais que vai sair no seu corpo, uma mancha, um vaso, uma varize, um cabelo branco, uma caspa, você vai dedicando a você mesmo. E você passa a mostrar isso para outras pessoas que têm uma espinha, um cravo, está com uma dor de coluna, uma diarreia frequente. Você vai mostrando para ele qual é o alimento que pode estar causando essa doença. Mas primeiro você mostra o seu lado. Eu mostrei meu lado de sofrimento e apresentei para ele o alimento que seria dele. E o tipo sanguíneo, o O, ele é a carne vermelha, O positivo, O negativo, A mais B, frango e peixe, B, frango, A, peixe. Mas mesmo assim, há no mundo ou no mar, há milhões de peixes, como na terra. Então, pode ser que um peixe do mar
poderá fazer mal, tanto quanto o camarão. Então, cada pessoa tem que aprender a ler o seu próprio organismo, entender o seu organismo pelos sintomas e sinais que manifesta o seu corpo. E por isso tem que pegar pequenas porções, digerir pequenas porções frequentemente e vai interpretando qual é o alimento positivo e qual é o negativo, para que a pessoa entenda, faça compatibilizações pela própria inteligência, ou se ele tiver poder aquisitivo, creio eu que a ciência e a tecnologia estão aí para fazer essas compatibilizações. Tá. O que você diria, tendo escrito esse livro, a respeito de produtos enlatados? Seria aconselhável a ingestão ou você tiraria devido a alguns itens que os produtos enlatados contêm? Olha, esse livro foi baseado... O meu sofrimento foi em cima dos industrializados. Quer dizer, eu nasci na natureza, digeri alimento até os 18 anos sem nenhuma doença. De 18 aos 35, 40 anos, já tinha todas as doenças do mundo, porque eu mudei meus hábitos alimentares. Então, hoje, eu não indico nenhum alimento industrializado, porque todos têm conservante, o sódio, outros produtos químicos. Então, esses produtos, automaticamente, vai produzir lesão no corpo da pessoa, com o tempo. Ele dá a retroatividade da vida da pessoa. Então, a minha indicação sempre é o alimento natural e compatibilizado no organismo de cada pessoa, ciente que o organismo age e reage diferente um do outro. Você poderia falar mais um pouco a respeito de todo o conteúdo desse livro? Sim. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida. Depois de muita dor, muito sofrimento, cirurgia marcada, tudo, eu comecei a ter alguns sonhos, né? E isso aparecia para mim, né? Vou falar aqui, sou católico, não tenho discriminação em nenhuma religião, vou em todas porque Deus é um só. Então Jesus manifestava no meu sonho. E eu comecei a interpretar todos os alimentos que vinham naquela travessa que ele me apresentava. E eu fui entendendo que eu não tinha doença e eu não tinha problema nenhum. Então, nesse meio tempo, eu também comecei a entender que o sintoma do meu corpo, nós temos uma vida espiritual. Então, essa própria energia minha, ela vinha do meu cérebro, eu captava, mas ela vinha do próprio Deus. E eu fui interpretando cada sinais que vinha no meu corpo para não desligar também o espírito, que nós temos um espírito que faz a gente... o raciocínio, né, e movimentar para a vida. Se o espírito não raciocina, nem movimentando para a vida. Então eu tinha que interligar isso e pensar mais em Deus e começar a fazer essa compatibilização de alimento. E foi aí que eu consegui, cada dia que eu ia passando, as doenças indo embora, eu fui vendo que nenhum ser humano na Terra, ele precisava sofrer o quanto sofreram nossos antepassados e gerações. O problema era entender o lado positivo e negativo dos alimentos e saber interpretá-lo, cada sintoma e sinais do corpo. E aí eu produzi esse livro e achei que ele era benéfico à humanidade em geral. Portanto, ele está aqui, né? Espero que todo mundo tenha procura e vai ler com atenção e cuidado, cautela, mas sempre procurando entender todo o que está, a orientação que está nele. Mas é isso que vai acontecer. Jamais alguém precisa sofrer ou ingerir remédio ou fazer uma cirurgia. Ele depende dos alimentos naturais e da natureza.
Existe genética ou hereditária para algumas doenças? Olha, eu acredito que nós vemos a perfeição da vida já no cordão umbilical da mãe. Desde que a mãe, ela teria noção do que ela quer na vida, um filho sábio, inteligente. Então, antes dela ter esse contato sexual, casamento, formar uma família, ela teria que saber a tipagem sanguínea dela e do seu futuro esposo. E tanto quanto Deus dá essa limpeza de antes dela engravidar. Então, após essa gravidez, ela teria que interpretá-lo, que ela tem que ser consciente de um feto que está no organismo dela. O que ela vai ingerir ou inalar, esse feto também vai inalar. Então, ela tem que ter consciência qual alimento é compatível com esse feto. Até então, semanas, ela não vai saber. Mas após semana, esse feto deveria ser, a ciência, a medicina, deveria fazer uma compatibilização de alimento nesse feto, e após essa compatibilização, ver o que a mãe está ingerindo, o que for restrito a esse feto, que a mãe restringe até essa criança nascer, para que nasça com a perfeição da saúde, da inteligência, da vida. Você referiu a respeito de tipagem sanguínea, negativo e positivo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que a força física e mental está na proteína dos alimentos, na proteína da carne, na proteína dos legumes, na vitamina, nos sais minerais. Mas a pessoa que já tem entojo da carne vermelha, mas que ele acha essa proteína que substitui da carne vermelha, porque faz necessário o cérebro ser forte, não ter falha mental, não ter sempre a força física resistente, né? Para que a bactéria só é defendida pelos alimentos, frutas, sais minerais e essa proteína. Seria o correto a compatibilização de alimentos, mas nunca deixa de ingerir uma proteína. Você consome muito alimento natural? Olha, depois que você faz essa compatibilização de alimento, não se faz necessário ingerir muito alimento. O que se faz necessário, porque o organismo dá o lado positivo, ele acaba dando controle de todo o nosso organismo. Então, não se precisa ingerir muito alimento. O que é necessário, você de manhã cedo levantar. Se você estiver meio frágil do cérebro, assim, meio preguiçoso, tomar um cafezinho com leite, né? Não coloque adoçante nem açúcar, porque vai te trazer problema, refluxo, gastrite, úlcera, essas coisas aí. Você toma ele natural, se possível até o café puro. Coma uma fruta, toma seu leite, sempre consciente que esse livro trabalha em alimentos naturais. O leite de caixinha sempre tem conservante. O que eu acho conveniente é você ferver ele bem para que esse conservante vá embora e você digere esse leite.
Após ao meio-dia, 1h da tarde, sempre fazer suas refeições. Eu hoje giro o máximo 100 gramas, 150 gramas de carne. Eu uso mais o legume. Principalmente se eu digerir pão de manhã cedo, uma fatia de pão, eu quero minha aparência, minha beleza. Então o pão é a aparência, a física, é a beleza do seu corpo. Então na hora do almoço eu não vou digerir mais alimento que me produz carne e obesidade. Eu digero os carboidratos dos legumes, da fruta, dos legumes. Mas eu também quero que seja consciente, vocês, porque o alface, para mim, eu tenho reações. Ele me dá dor de cabeça. Não é a alface, é que o meu organismo não digere essa massa. A janta à tarde, eu não faço mais, eu não janto, não alimento mais à tarde. O resto do dia eu passo ingerindo água de coco, frutas, mas as frutas compatíveis com o meu organismo. À noite eu não tenho mais problema, durmo, não tenho um problema, descanso rápido. Então a minha refeição realmente de comida, alimentos assim, cozido, é só uma vez por dia. Agora estamos chegando ao final do nosso programa. Meu agradecimento e muito obrigado. Espero ter vocês novamente no próximo. Muito obrigado, até breve.